Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo em casa. Boa tarde àqueles que estão presentes aqui também. A gente agradece com uma felicidade aí grande, né, que a gente está aqui fisicamente. Apesar de que eu sei que a grande maioria ainda está online, né, está de casa. Mas já dá uma sensação um pouco diferente, né? Vamos então fechar os nossos olhos, vamos então dedicar esse momento para a nossa união com o plano espiritual, para a nossa conexão, buscando de uma forma mais profunda que as nossas vibrações mentais possam estar mais próximas das vibrações mentais dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, que com certeza estão nesse momento conosco, auxiliando a nossa compreensão de todas as ideias, conceitos, ensinamentos que a espiritualidade preparou para nós nessa tarde. A gente pede a proteção da espiritualidade. Vamos juntos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouco sobre o capítulo 15 da Gênesis, uma das obras básicas do Espiritismo, para aqueles que já têm um pouco mais de disposição. A doutrina, para aqueles que ainda não têm muito, né? A Gênesis é uma das obras básicas do Espiritismo, capítulo 15, itens 16 e 17. E a gente vai falar, refletir, pensar um pouco sobre os aspectos que esse capítulo nos traz hoje em relação, né, a esse tema, né? Jesus, o médico das almas. E comecemos pensando nas palavras aqui colocadas nessa expressão, né? Médico das almas. Veja que não é médico dos corpos. Primeira coisa, talvez, que a gente pode pensar, né? E por que não é médico dos corpos? Porque Jesus nos trouxe essa mensagem, né? Que isso aqui, né, esse formato que hoje eu tenho, não é o que sou, é o que estou. O mesmo acontece com a Sandra, com o Orlando, com o Samuel, né? Com a Adriana e todos os outros que aqui estão, né? Então a gente tem que cuidar da alma, por isso que Jesus é o médico das almas e não do corpo, né? A nossa alma aí lê-se também, só para a gente também trabalhar um pouco as terminologias, sim, o nosso espírito, lembrando que a alma, o espírito encarnado no corpo, né, é a nossa alma, né? Então é trabalhar aquilo que somos espiritualmente falando. É isso que Jesus veio tratar, né? E na Gênesis, nos itens aqui que a gente está estudando, falando hoje, trata-se muito dos milagres. Inclusive esse capítulo 15 inteiro ele fala dos milagres de Jesus, né? E ao falar de milagres, fica-se sempre alguma curiosidade, talvez, que eu gostaria de... Aliás, o capítulo nos faz cobrir, inclusive, essas partes básicas da compreensão dos milagres de Jesus, né? Então, muitos de nós, às vezes, talvez pensamos, né? Poxa, eu escutei falar, eu lembro da Bíblia, dependendo do background religioso que a gente veio, né? A gente sempre escutou falar dos milagres de Jesus. Mas eu também acho que muitos de nós, e eu sou um exemplo desse, que no passado não tive a oportunidade de talvez estudar, será que esse milagre então não é só uma alegoria? Ou será que aconteceu realmente esse milagre, né?
Será que não é uma forma de dar uma mensagem apenas, né? Ou será que realmente algo se modificou naquele lugar, né? E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, esclarecer, né, é que os milagres de Jesus não eram só uma forma alegórica, que a gente escutou falar. Não, os milagres realmente aconteceram, né? E aí, pensemos nós, mas como que é possível, né, um milagre acontecer? Qual que é o mecanismo de um milagre? Na verdade, isso é um assunto extenso, mas eu vou colocar de uma forma básica aqui, uma coisa que para a filosofia espiritualista e espírita, né, ou todos aqueles que entendem a reencarnação como processo, como parte da vida universal, é um conceito muito mais tranquilo. Então, nesse conceito de alma que falávamos aqui há pouco, espírito, a gente está trabalhando com níveis energéticos. A alma, o espírito, a gente está falando de uma matéria completamente sutil, não é essa matéria, né, física, grossa, pesada, né? De forma que a manipulação das energias, né, e tem alguns termos mais técnicos, inclusive, né, que o espírito, na sua forma de perispírito, né, cada um de nós, a gente tem uma energia específica, chamada inclusive de ectoplasma. Ou, para a gente simplificar um pouco, vamos chamar de fluido. Não que fluido seja igual a ectoplasma, só por uma questão de ser correto, mas só para a gente deixar mais simples. Alguns de nós, diferentes de outros, não porque somos melhores que outros, apenas é uma diferença de vamos falar assim, mais de propósito nessa encarnação, baseado em todo o histórico que a gente já veio, né? Lembrando que a gente não é só esse serzinho que se apresenta hoje, né? Nós temos, às vezes, capacidades energéticas distintas. Então, alguns de nós, por exemplo, podem ter uma tendência a ter uma facilidade de cura um pouquinho mais que o outro. Isso não quer dizer que a gente é mais elevado que o outro, só para a gente não confundir os conceitos. Num trabalho de cura hoje, no mundo aqui nosso, comum, né? Lembrando que nós não somos nenhum grande espírito evoluído do nível de Jesus, é claro, a gente normalmente reúne, às vezes, uma grande quantidade de pessoas, né? Às vezes num encontro mediúnico, ou às vezes mesmo numa oração, numa corrente de vibração entre amigos, né? Quem que já não passou pela situação aqui de alguém às vezes está com um problema, ou às vezes, né, infelizmente está doente, e a gente fazer aquela vibração coletiva, né? Gente, vamos todo mundo rezar para a pessoa X, né? Por Y, seja lá o que for a causa, tal. Isso nada mais é o que? Uma magnetização, uma concentração, né, de energias, de intenções, que vai fazer com que a necessidade relacionada àquela pessoa seja, dentro do merecimento dela, né, ajudada a ser atendida, né? Pode ser que a gente, todos juntos como comunidade, quando a gente vibra dessa forma, a gente canalize para essa pessoa fluidos curativos, se é isso que ela precisa e merece, sim, né? Mas lembremos, o que eu estou querendo dizer aqui talvez eu sozinho como Carlos, o Orlando sozinho como Orlando, o Sandro como Orlando, talvez só um de nós vibrando, a gente não tem essa energia tão poderosa. E já vou pular lá para onde que eu estou querendo chegar. Jesus tinha. Jesus tem. Porque ele não é passado, ele é presente, né? Jesus tem. Então estuda-se, inclusive, dentro do Espiritismo, que existem, né, várias escalas desse fluido curativo. Jesus tinha a escala máxima, que é quando ele realmente sozinho, através da intenção da fé, que para ele não faltava, ele intencionalizava algo e realmente se via as estruturas orgânicas sendo modificadas de uma forma que aquilo se classificaria como milagre. O exemplo que é colocado aqui no nosso item 16 e 17 de hoje é uma passagem que Jesus estava lá, acho que saindo da Samaria, indo para, eu não me lembro exatamente as localidades, e nessa pequena viagem que ele fez, ele encontrou 10 leprosos. Um deles era samaritano e os outros 9 eram judeus. Mas isso só o capítulo fala como background information. Jesus não perguntou isso, é claro. Né? E os leprosos ali se apresentaram a Jesus dizendo: tenha piedade de nós. Né? Como se eles estivessem ali pedindo, né? Você é o mestre. Né? E Jesus apenas disse:
podem ir, sigam o seu caminho que vocês estão curados. E assim eles fizeram, eles saíram de onde estavam, começaram a caminhar e eles perceberam realmente que eles estavam curados. Se a gente pensar no nível mais fisiológico, é como se a gente, antes de falar com Jesus, nos encontrássemos leprosos, ou seja, cheios de ferida, e como se fosse num passe de mágica, se a gente assim falar, que realmente isso é uma coisa raríssima, que eu acredito que nenhum de nós, na nossa encarnação atual, viu, presenciou isso. É como se a gente encontrasse curado. E Jesus realizava esses milagres com frequência. Mas aí, se a gente deixar um pouquinho esse ponto, o que aconteceu? Jesus curou essas 10 pessoas. E à medida que elas iam percebendo que elas iam sendo curadas, 9 delas continuaram a viagem. Nossa, que maravilha, estou curado, que ótimo. Seguiu. O samaritano, a hora que percebeu que estava curado, retornou para Jesus, ajoelhou-se e agradeceu. Muito, extremamente emocionado. E só para a gente colocar em contexto, os samaritanos na época, eles eram um grupo de pessoas que dentro da cultura judaica, lembrando que a gente estava falando da predominância judaica, eles eram como se fosse um grupo, uma seita à parte, vamos colocar assim. E de forma que eles eram, como eu falo em português, segregados ali, não muito aceitos pelos judeus. Era um grupo à parte, e samaritano, De forma que os judeus se achavam superiores aos samaritanos, porque os samaritanos seguiam alguns credos religiosos um pouco distintos. Então os judeus desqualificavam os samaritanos e se achavam superiores em todas as formas. Quando Jesus curou e o único que retornou a Jesus para agradecer foi o samaritano, o capítulo em si, não necessariamente Jesus, daí traz essa reflexão a nós, que é o quê? O samaritano, que em teoria era ali o mais imperfeito, vamos usar a palavra pecador de uma forma bem cuidadosa, foi o único que teve a humildade de voltar a agradecer. E claro que a gente pode expandir esse conceito para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência na carne. Quanto do que Jesus faz por nós, ou quanto do que a nossa jornada faz por nós, quanto do que realmente que a gente volta e agradece. E aí vem a parte mais interessante. Falamos aqui até o momento, de milagres maravilhosos, positivos. Quem que não gostaria de imediatamente, num passe de máscara, ser curado de algo? Agora, será que os milagres de Jesus, se a gente expandir o conceito, é claro, será que os milagres que Jesus opera nas nossas vidas são apenas esses milagres clássicos que a gente escuta na Bíblia ou nas histórias de Jesus, que é o quê? O Orlando, vejo que ele está, vamos supor, sem a mobilidade da perna direita, eu vou lá e conserto a perna direita do Orlando. É um milagre. Como será que Jesus opera nas nossas vidas para operar reais milagres nas nossas almas? E lembre-se, o milagre que Jesus fazia inicialmente era um milagre físico. Porém, o próprio capítulo diz que essas pessoas que recebiam os milagres físicos, eles já vinham para Jesus transformados. Eles já vinham para Jesus com a alma deles redimida, se é assim que fala. Eles já vinham por anos daquela vida de encarnados que ali estavam, às vezes sofrendo, as dificuldades daquela moléstia. De forma que quando eles chegavam a Jesus, eles chegavam praticamente prontos, redimidos, humildes, de coração brando. E o que Jesus fazia era apenas reconhecer que a necessidade daquela moléstia não se mais fazia necessária. Jesus não era injusto. Ele não ia literalmente tirar a moléstia de um ser, uma alma, que ainda necessitava da moléstia. Veja que é bem diferente uma coisa da outra. E a gente vai falar um pouco mais dessas necessidades da moléstia. A gente está indo lá. Então, falávamos aqui há pouco. Os milagres de Jesus são ainda hoje muito além do que os milagres físicos.
Então a ideia, lembrando desse samaritano que voltou a agradecer, né? Será que Jesus não opera na vida de cada um de nós, hoje em dia, ainda milagres que ajudam a transformação das nossas almas? Será que ele não opera, porém, de uma forma distinta do que a gente esperava que o milagre realmente fosse? Como que é o milagre que foi contado? Um passo de mágica. Foi um prazer de uma hora para outra, tiramos o sofrimento, tiramos a dor, está tudo certo. Isso que a gente sabe, através da própria doutrina nos fala, que o fato de estarmos aqui encarnados, a gente já tem que ser agradecido. É ou não é? Porque o fato de estarmos encarnados nesse mundo que não é de felicidade plena, é um mundo de trials, de provas, muito obrigado, e expiações, ou seja, esse mundo vai ser recheado de turbulências, vai ser recheado de sofrimentos, muitas vezes. A gente vai navegar, né? A nossa vida é sempre assim, né? A gente navega entre momentos de felicidade e momentos, às vezes, de dificuldade, né? Struggle e tudo mais. E será que muitas dessas dificuldades, que inclusive Jesus coloca no nosso caminho, não são formas lentas de cura das nossas almas? Com certeza. Tudo que a gente já evoluiu, se a gente pensar nessa curta vida que a gente ainda tem aqui, né, nessa encarnação, a gente evoluiu porque doeu. Muito provável que pouquíssimos de nós têm a condição, ou às vezes a presença de espírito, de evoluir pelo amor incondicional, pela vontade pura de evoluir. Né? A grande maioria de nós ainda evolui porque está doendo. E se está doendo, eu preciso fazer algo, eu preciso modificar, porque do jeito que está não está funcionando. Não é verdade? Então a pergunta é, será que essas oportunidades que a gente com certeza não gosta, e a gente não gosta, não é porque é pra gente gostar, né? Não é pra gente sair dessa palestra aqui dizendo assim, nossa, que delícia que tal coisa me aconteceu na vida. Delícia nunca vai ser. Né? Agora, quando a gente se arma dessa visão espiritual, e a gente não olha a nossa vida como, né, uma coisa única e fechada, a gente nos permite ter essa capacidade de expandir a compreensão, né, da função das tormentas, das provas, dos desgostos, das perdas. E com certeza através desses aí a gente aprendeu muito mais coisa do que se a gente tivesse aquela vidinha tranquila, né? E nada, sem nenhum problema. O que é a tendência nossa quando a gente está nessa fase da vida, está tudo tranquilo? A gente aproveita, a gente relaxa, a gente só assiste televisão, né? A gente lê pouco, a gente faz pouco desenvolvimento pessoal, de uma forma generalizada, é claro. Né? E de forma que a gente pensa, né? A gente está falando aqui de trial, a gente está falando de condições físicas, a gente está falando de sofrimentos. Agora, é lógico que se a gente está falando de continuação da vida, lembrando que a gente não teve só uma, a gente teve várias, talvez centenas, também numa jornada. Claro que é possível que hoje a gente sofra algo, a gente tem uma certa condição, uma certa limitação, uma certa, seja lá o que for, que não é necessariamente resultado das ações que tomamos nessa vida. Possível, não é? Claro que é possível. Então, de novo, a realidade espiritual permite que a gente, inclusive, encontre razões, nos traga paz para a compreensão de que se hoje eu venho com uma debilitação de algo no meu corpo físico, ou que seja, encarnei numa família complicadíssima e trago traumas, assim, vamos dizer, emocionais, psicológicos, muito difíceis, que eu vejo que outras pessoas não têm. Por quê? Injustiça. Sabemos que isso não é uma injustiça. Né? E por mais que o conhecimento da gente saber que não é uma injustiça, esse conhecimento por si ele não resolve os problemas, resolve. Eu saber que não é uma injustiça não quer dizer que todas essas coisas não estão lá, elas estão. Mas é muito diferente quando a gente caminha, né, com aquela debilitação, ou com aquela muletinha, ou com aquela dor,
mas entendendo um pouco melhor a função daquela dor nas nossas vidas. Ou seja, a gente não olha talvez aquela dor com revolta e raiva, mas a gente olha como: eu sei que você está querendo me ensinar algo, eu sei que tem algo que eu preciso aprender, eu preciso passar, e você está me ajudando a limitar as minhas possibilidades para que eu aprenda essa dor, ou aprenda o que eu preciso aprender. Fácil pensar assim não é. E se fosse fácil, todo mundo pensaria assim, né? Agora, é aonde a gente deve se esforçar para chegar, para estar. Não que a gente vá fazer essa transição de uma hora para outra. E não que todo dia a gente vai levantar e vai agradecer pela dor que a gente tem, ou seja lá a dor onde esteja, né? A gente vai navegar, como tudo na vida. Tem dia que a gente vai estar mais agradecido, a gente entende todo esse ciclo, fala ok, né? A gente está mais resignado. Tem outro dia que a gente não está, não adianta. Está mais, né? Vamos dizer assim, revoltado. Tudo bem? Mas o interessante é que a gente continue a refletir sobre isso e continue a mover para esse lado, de entender a função dessas coisas na nossa vida. E só para lembrar, ao falarmos aí que muitas coisas de outras vidas podem estar hoje conosco, como uma necessidade de evolução, como que isso chega até o nosso corpo físico hoje? Através das impressões, através da carga espiritual que já estava na nossa alma, vamos simplificar. Ou também posso usar o termo perispírito. Simplificadamente falando, perispírito é a mesma coisa, né? Então o que? Eu carrego no meu perispírito, na minha alma, que hoje eu não lembro de tudo que eu passei, né? Eu tenho só a memória dessa vida. Eu carrego muitas experiências. Eu carrego as coisas positivas e também as impressões não tão positivas assim, que são nada mais do que o efeito de uma ação, de uma decisão que eu tomei no passado. Não é a punição divina de nada. Que não existe Deus que pune. A lei universal não é punitiva. A lei universal é de causa e efeito. Ação e reação. Então, se hoje a gente está passando por algo, a gente está sofrendo algo, não é um Deus que falou assim: o Orlando fez tal coisa no passado, hoje o Orlando vai ser punido. Isso não existe. O que existe é o Orlando dentro do universo. Desculpa, eu estou tomando seu nome como exemplo, tá? Para quem está online, depois conhece o Orlando. Coitado. O Orlando aqui, ele perdi até o fio do mel. Eu estava falando de... Muito obrigado. Então, o Orlando hoje ele se apresenta com várias, né, dificuldades, porque lá no passado ele pode ter tomado, né, decisões muito erradas. Que graças a Deus, não somos permitidos a lembrar dessas coisas. Mas eu sei que tem muita gente que pergunta assim: mas se eu tenho esse monte de vida, se eu fiz, né, coisas boas e coisas não tão boas assim, por que eu não lembro de tudo? Será? Será que nos ajudaria, né? Se às vezes a gente não quer nem ir para o psicólogo para tratar os traumas do hoje, a gente tem medo de encontrar, né, alguma coisa estranha lá no fundo do baú, vocês acham que Deus está fazendo um favor ou está nos privando de um direito nosso a tirar a nossa habilidade de lembrar de tudo que a gente já fez no passado? Eu vejo isso como uma dádiva, que eu não teria condição de, de lidar com isso. Não nos esqueçamos que todas essas memórias, muito provavelmente, inclusive, trata-se de relações de pessoas que hoje estão do nosso lado. Então, que ótimo que a gente não lembra, né? Porque já é o suficiente lidar com o atual, né? Imagina se eu tivesse que lembrar de tudo.
E como que a gente pode, então, que a gente já falou aqui de uma gama de coisas, né? A gente já falou da nossa saúde física, a gente já falou dos milagres, a gente falou das dificuldades como uma forma de milagre das nossas almas. Como é que a gente pode almejar, então, para a gente tirar algo, então, até mais útil dessa palestra, como que a gente pode almejar uma saúde física, né, ou uma saúde espiritual, as duas juntas, uma saúde de alma, melhor a cada dia? Talvez eu não consiga experienciar essa saúde hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês. Mas eu posso começar a tomar decisões hoje, vou me garantir que o meu amanhã vai ser mais saudável. É verdade ou não é? É verdade. Então o ponto é, se a gente entende o ciclo, como é que eu posso tomar uma saudável? Eu posso começar a cuidar daquilo que na verdade é a causa de todas as coisas. Né? A nossa moral. É nos nossos pensamentos, são nos nossos pensamentos, são nas nossas emoções, nas nossas reais intenções, naquilo que dirige a motivação que eu estou vivendo em sociedade, que determina onde é que eu estou plantando as minhas sementes. Todos nós, né? Verdade? Então, se eu estou plantando a minha semente numa terra que é passageira, e todas as minhas sementes estão indo ali, né? Sabendo que essa terra é passageira, um dia ela vai se acabar. E eu não vou a minha horta não vai ser muito próspera, na verdade. Agora, se eu pego as minhas sementes e entendo que eu estou no mundo encarnado, né? Estou no mundo físico, então eu preciso realmente de certas coisas do mundo físico. Mas na verdade eu sou um ser espiritual, então eu preciso me preocupar de como é que está sendo, né, o Carlos, agora vamos mudar de pessoa, como é que está sendo o Carlos como espírito, moralmente falando. Para que eu possa, então, a cada vez que eu precise reencarnar, ou que eu volte à espiritualidade, eu tenho que, na verdade, depurar menos. A menor necessidade de depuração, de expiação, de provas, significa que eu estou ganhando uma saúde geral maior, né? Espiritual e tudo mais. E essa saúde começa conosco mesmo. O que eu quero dizer conosco mesmo? A nossa primeira atenção pode, mas não necessariamente deve começar exteriormente. Exemplo, eu preciso fazer uma modificação, eu preciso cultivar conceitos morais melhores, eu vou me forçar a fazer a caridade. Eu vou me forçar a fazer a caridade, porque eu escutei que fazer caridade é a salvação. Fora da caridade não há salvação. Então eu vou fazer a caridade. Tudo bem. Isso não é o caminho errado, com certeza. Porém, existem muitas das caridades que inicialmente a gente precisa fazer, começa com as caridades que a gente precisa fazer com a gente primeiro. Não que eu estou aqui falando que nós precisamos ser egoístas. E não falar assim, a minha prioridade sou eu e depois que eu veio o mundo. Não. Mas que a gente não esqueça da gente. Porque às vezes, senão a gente pode cair no problema, né? Ou na situação da gente fazer as coisas externas para que elas possam ser vistas. E isso é um challenge, é um perigo. Então eu quero me mostrar socialmente que eu sou caridoso, que eu sou bondoso, mas na verdade dentro de mim mesmo eu não consigo nem ser caridoso, bondoso e compassivo comigo. E se assim for, nós estaremos violando uma das máximas de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente se amar, se a gente se cuidar, se a gente se tolerar, se a gente tiver paciência com a gente mesmo, em todas as relações que a gente tiver, em todas as pessoas que a gente enfrentar no sentido de conviver, naturalmente a gente vai ser caridoso. Claro, aí sim, a gente vai estar numa naturalidade muito maior em fazer a caridade tradicional que falávamos, não, o que a gente fala, né? Que é realmente ir ajudar alguém, fazer uma ação. E essa caridade é necessária, tem muita gente precisando, né? Mas assim como tem muita gente precisando por falta do material, todos nós, sem exceção, estamos precisando do auxílio emocional, psicológico, espiritual, que
que todos somos doentes, sem exceção. Doentes nesse aspecto. Moralmente pobres. Moralmente pobres. Então, gente, que fiquem aí as reflexões. Eu espero que a gente possa ter, ou que a gente leve para casa algumas das ideias, das reflexões. E eu agradeço, então, vamos fazer o encerramento. Então, a gente vai nesse momento agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus, a nossa Mãe Maria, pela possibilidade, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, refletindo sobre seus ensinamentos, trazendo para cada um de nós mais força, mais resignação, compreensão, entendimento, talvez das aflições que passamos, das privações que passamos, entender que todos eles, na verdade, são as pontes, né? São o caminho que nos liga, né, a uma saúde espiritual maior, uma saúde física maior, a um estado de felicidade mais real, mais estável. A gente também, nesse momento, utiliza, né, as nossas vibrações, a nossa união aqui para todos que estão assistindo de casa ou que estamos aqui fisicamente. Estamos todos juntos no plano energético para que nós possamos fazer a doação das nossas melhores intenções, dos nossos melhores sentimentos, do amor que temos no nosso coração, para todas as necessidades mundiais, todas as necessidades humanas, lembrando que a humanidade não está só encarnada, né? A humanidade também está no plano desencarnado, no plano espiritual. Para que nós possamos vibrar pelos nossos parentes queridos que se foram, que estão na erraticidade, no plano espiritual. Possamos vibrar por aqueles que aqui se encontram ainda conosco, por todos aqueles que sofrem de alguma forma. E vamos também, nesse momento, pedindo a espiritualidade que irradie sobre todos nós sua bênção, jogando sobre nós fluidos calmantes, curadores, que nos ajude, nos renove as energias para mais uma semana de trabalho e de atividades. Então vamos encerrando, pedindo licença então que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado. Eu só queria dar alguns recados rápidos, né, sobre... A gente ainda está fazendo, como vocês estão vendo, né, vocês também de casa, as palestras ainda online, e assim permaneceremos por um bom tempo, né? A gente está fazendo para aqueles que precisam, para aqueles que querem, né, o atendimento fraterno. Basta que vocês procurem, entrem em contato com o centro, que o atendimento fraterno está sendo feito por telefone, né? Então, para aqueles que quiserem, a assistência do Centro Espírita não parou, né? Isso que precisa ficar claro, só pelo fato de estarmos ou não estarmos aqui fisicamente. Lembra na oração que a gente acabou de fazer? Todos operamos no mesmo, estamos no mesmo lugar, fluidicamente falando, né? Isso que é o que importa, tá bom? Então, gente, obrigado e a gente continua na próxima semana. Tchau, tchau.